Fala galera, beleza? Professor Paulo de Geografia aí mais uma vez e vamos hoje estar conversando aí sobre um assunto muito atual, exatamente. Então aí, desde já vou estar agradecendo aí aos que estão assistindo esse vídeo, né? É o segundo ano aí do Colégio Nazira Salomão. Então, forte abraço aí a todos, né? Espero que vocês estejam se cuidando. E o nosso assunto de hoje é o seguinte, gente. Globalização. Você sabe o que é? A gente pode se remeter àquela musiquinha, né, do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, né? Então, o que vai acontecer aí, gente? A globalização é o seguinte: aonde nós podemos encontrar globalização na nossa vida? Todos os lugares, tá? E desde quando nós nascemos, a globalização já está em nosso meio. E quando que surgiu essa história toda de globalização? Na verdade, a globalização em si, ela começou desde os primórdios da humanidade, né? Então, conforme o ser humano foi tendo aí a necessidade de se comunicar e relacionar com outras pessoas e também em outros lugares, esse conceito de globalização já estava sendo implementado, né? Porém, oficialmente, no contexto geopolítico, nós tivemos a globalização de umas décadas para cá. E como que se deu essa história toda? Vamos dar uma olhadinha no slide? Partiu. Ok, então temos aqui o nosso slide falando aí sobre o termo globalização. Nada mais é do que o conjunto de transformações na ordem social, cultural, política e econômica mundial que vem acontecendo nas últimas décadas. Então, quando você fala aí em globalização, você já está abrangendo todo o mundo e também todas as características antrópicas que compõem o mundo, ou seja, todas aquelas características construídas e desenvolvidas pelo homem, a globalização está dentro. Tanto que ela adentra, né, que muita gente imagina que a globalização só entraria na parte aí política e econômica, mas também as características aí sociais, culturais também. Okay? Oficialmente, quando que ela começa? Ela começa ali no final da queda do Muro de Berlim. Lembrando que na aula passada nós vimos aí um pouco sobre a Guerra Fria, né? Então, era aquele conflito bipolar aonde Estados Unidos e União Soviética, no pós-Segunda Guerra, estavam se confrontando. E ali começa-se, nesse caso, uma disputa, né, pela grande liderança mundial. Gente, liderança mundial é uma coisa engraçada, né? Que sempre houve também na história da humanidade. Então você tinha ali o Império Persa, o Império Romano, o Otomano, vários outros, Alexandre o Grande, Nero, tem um monte de coisa, né? Então, cada período da humanidade, nós tivemos aí grupos em que conseguiram ascender e assim ter um certo domínio ali mundial até, tá? E então, o que acontece? Nesse período, no pós-Segunda Guerra, onde a Europa estava devastada, duas grandes forças estavam disputando aí uma liderança mundial, que no caso aí seria a União Soviética, com o seu sistema mais aí socialista, né, defendendo aí uma ideologia diferenciada, mais aí referente ao povo, e ao capitalismo, né, defendendo aí, no caso, o lucro, teoricamente, lógico, claro, né? E também, nesse caso aí, no final da da Guerra Fria, houve aí o fim
dessa que seria a Guerra Fria, né? O fim da chamada bipolaridade. O que aconteceu? Gente, nesse período, nós tínhamos aí a União Soviética em frangalhos, né? Ela estava praticamente aí destruída financeiramente, né? Porque o próprio sistema socialista ele não tem um capital de giro tão eficiente quanto o do capitalismo propriamente dito, tá? Então, o que acontece? Em razão aí da administração estatal, que a União Soviética predominava, ela não conseguia ter ali, né, dinheiro o suficiente circulando para fazer com que ela se sustentasse, né? E, logicamente, isso gerou diversos conflitos internos, inclusive com revoltas de populações. Muita gente morreu nessa época, sem sombra de dúvida, tá? Mas o capitalismo, né, em sua organização ali na base do lucro, ele acabou obtendo ali o maior peso, né? Ele tinha ali uma maior reserva para estar podendo tanto influenciar outros países, quanto também ao seu próprio crescimento, né? Então, nesse caso, você teve aí, como um ato simbólico, esse muro de Berlim, tá? Era um muro verdadeiro, porém, essa queda do muro de Berlim foi basicamente um ato simbólico ali, né? Colocando um fim real, aos olhos de todos, desse conflito bipolar que se perdurou aí por algumas décadas, né? Nesse caso, no muro de Berlim, você teve aí como o palco, né? Você teve como cenário aí a própria Alemanha, sendo dividida aí em ocidental, aos lados aí dos capitalistas, e ao lado oriental, aos lados aí do socialismo, né? Então, houve aí essa destruição. As pessoas já estavam protestando de uma maneira tão monstruosa nessa época que acabava, né, com que eles viram que tinha que tomar uma atitude, porque dessa forma não ia dar certo, tá? E então, o que estava acontecendo aí? Havia uma frustração do próprio povo, né? Principalmente aos que moravam ao lado oriental, vendo o lado ocidental se desenvolver de uma maneira muito maior do que o seu próprio lado. Isso gerou muitas revoltas, né? E assim, o próprio governo do lado oriental não teve exatamente muita força, então ele preferiu, na verdade, recuar. Tem muita gente que fala que essa queda do Muro de Berlim enterrou de vez, juntamente com seus escombros, o socialismo. Isso é uma grande mentira, uma grande balela, uma grande fake news, tá? Na verdade, o socialismo ele só enfraqueceu nessa época, tá? O socialismo até hoje ainda existe, a sua ideologia ainda se perdura aí por diversos lugares do mundo, né? E por diversos grupos aí de pessoas também. Porém, ele somente enfraqueceu, né? E vamos dizer que voltou para a bancada. Então, é aquele famoso cientista, né? Quando algo não dá certo, o que você faz? Você pega aqueles seus destroços lá da experiência que não deu certo, vamos para a bancada e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, acaba-se esses acontecimentos aí, ok? E o capitalismo perdurou aí por algumas décadas até os dias atuais. Bom, até então, o mundo ele era tido aí como uma divisão bipolar, porém, se você for perceber na atualidade, ele ainda continua meio que bipolar, porém com mais países, né? Então, nós tínhamos ali os aliados dos americanos, né, que é o lado capitalista, e os aliados dos soviéticos, conhecidos aí como os socialistas, né? Já na nova divisão, no pós-Guerra Fria, nós tínhamos a seguinte divisão. Acima da linha do Equador, ou seja, hemisfério norte, você tinha os países ricos, e o sul, os países pobres, né? Como vocês
podem estar vendo aí, com algumas exceções. A exemplo aqui, vocês estão vendo algumas linhas, né, tidos aí como países ricos, né, os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Alasca, Groenlândia, Rússia também, e um país que fica no hemisfério sul. Aliás, dois, que seria, no caso, a Austrália e a Nova Zelândia. Né? Então, o que vai acontecer aí? Esses países, por terem aí origens, né, inglesas, influências americanas também, eles acabaram com que, mesmo sendo parte aí do hemisfério sul, mas eles foram considerados como países ricos, tá? Então é como se eles fizessem parte aí dos países do norte, né? Por isso que essa linha ela faz uma bela curva aí, como vocês podem reparar aí no slide da tela, né? Uma outra característica aqui interessante é essa charge aqui, que inclusive eu estarei colocando aí no exercício posterior, que eu estarei explicando a vocês. É o seguinte, vocês estão vendo que há dois personagens. Um personagem segurando aí a metade do mundo da metade para cima e o outro da metade para baixo. Dá uma olhada nas diferenças entre esse globo da metade para cima e o globo da metade para baixo. Então você vai perceber que esse globo da metade para cima, ele já trabalha aí mais o quê? A parte aí da tecnologia, desenvolvimento, né? Até pela própria vestimenta do personagem que está segurando também, você vê ali que é algo mais sofisticado, né? Algo aí mais empoderado, mais rico, tá? E você está vendo aí o oposto, né? Ao lado dos países do sul, onde você vê muito aí o setor primário da economia, né? O extrativismo, as plantações. É como se fosse, gente, considerado o grande celeiro do mundo. Os países do sul, eles eram considerados dessa forma, tá? O grande celeiro, não só no sentido alimentício, quanto também no sentido extrativista, tá? Relativos a minérios, pedras preciosas e por aí vai, né? Outra característica também interessante, esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido, é só para orientar vocês aí acerca do exercício, tá? Relativo a esse termo chamado multipolarização, ou, em alguns casos, aí, dependendo da sua interpretação, você pode considerar como unipolaridade. É o seguinte, gente, até então, na época da Guerra Fria, você tinha ali o quê? Você tinha dois grandes países tomando conta. Dois grandes países tomando conta do mundo todo e buscando seus aliados, né? Quando caiu ali o Muro de Berlim, foi decretado ali oficialmente o fim da Guerra Fria e iniciou-se esse processo global de administração aí do nosso mundo. O que acontece? Os países que eram aliados dos Estados Unidos na época da Guerra Fria continuaram seus aliados. E os países aliados à União Soviética, após a Guerra Fria, continuaram também sendo seus aliados, como algumas partes ali do Oriente Médio, a Coreia do Norte, a Cuba, também você tem ali como grande aliado, a Venezuela você também tem como grande aliado ali da Rússia, né, que o pós-Guerra Fria a União Soviética se dissolveu e se tornou Rússia, de fato, tá? Você também tem ali, atualmente, a própria China também, como uma forte aliada aí da União Soviética, tá? Até em termos, União Soviética não, da Rússia, até em termos ideológicos, políticos também, né? Então, assim, são países que pensam quase com a mesma cabeça, têm os mesmos objetivos aí, tá? Então, acaba se tornando aí, essa bipolaridade acaba se tornando uma multipolaridade. Por quê? Aqueles países que eram líderes acabaram tendo seus aliados. Então, é como se tivesse vários países num grupo, né? Porém, ele é mandado por um. Cada lado ainda é mandado por um, tá? Apesar que, na atualidade, você vê aí a Rússia,
não aparecendo tanto ao público, mas nos bastidores ela tem as suas regras, as suas ordens também, tá? Ela tem a sua influência ali, porém ela trabalha mais pelos bastidores, é como se fosse um setor de inteligência, tá? E a esse lado, nós temos aí atualmente a própria China em ascensão até mundial, né? Tanto que, a termos aí geopolíticos, ela ganhou aí uma relevância muito grande de um tempo para cá, tá bom? E os Estados Unidos, né, até em relação por causa dessa crise toda que acontece, ela está dando uma decaída. Então, vocês vão perceber que a humanidade, ao longo aí da história, ela sempre vive de ciclos, né? Sempre tem aí o ciclo onde um determinado grupo vai assumir a liderança, haverá uma outra época que um outro grupo assumirá a liderança, e assim vai, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse contexto geopolítico atual, e até um pouco aí projeções aí para o futuro, de um projeto de governo único mundial, tá? Então, nesse caso, nós podemos até dizer aí que seria como se fosse um unipolar, né? Aqui nós temos no nosso slide como os Estados Unidos como forma unipolar também. Porém, é possível aí que em alguns meses ou até alguns anos, poucos anos, um governo único, um governo chamado mundial, unipolar, possa vir aí a surgir, né? Com o objetivo aí de quê? De acabar com essas rixas, né? Com essas divergências entre diversos grupos. Bom, é um slide muito pequenininho, tá? Como vocês podem ver aqui. Com isso, gente, o que acontece? Essa multipolaridade que nós vemos aí, nós muitas das vezes percebemos uma certa desordem. Então, eu vou encerrar esse slide aqui com a seguinte característica acerca aí da globalização. Lembrando, gente, que esse assunto globalização e nova ordem mundial, eu estou dividindo aí em duas partes. Essa parte que é a parte conceitual, tá? E na outra aula, eu vou estar abordando aí, né, todas as fases da globalização e o que seria, no caso, essa nova ordem mundial, tá? Esse governo único aí a nível mundial, tá bom? E todos os demais obedecendo e seguindo aí, no caso, as diretrizes desse governo único, né? Aqui, nessa charge, vocês podem estar contemplando aí o que nós chamamos de heterogeneidade, né? Ou seja, aqui você está reparando que não vê, né, dentre os continentes, a igualdade entre a população, principalmente. Tá? Então, por exemplo, dentro do próprio Brasil, você vê ali a região Nordeste como uma região pobre, ao Centro-Oeste, mais próximo ali a Brasília, você vê também como classe média, tá? A parte bem ao norte aí do Brasil, ali Venezuela também, Guiana, você já vê ali a parte chamada miserável, né? Então, o que acontece? A globalização, ela tem certos pontos positivos ao ponto de fazer com que alguns países, a termos até industriais, possam vir a se aproximar. Exemplo, creio que a grande parte das pessoas tem pelo menos um telefone celular. E 90% desses telefones celulares foram fabricados aonde? Não foram fabricados no Brasil. Normalmente, foram fabricados lá na China, né? Então, se não fosse pela globalização, provavelmente nós não teríamos acesso à tecnologia de outros lugares, tá? Então, assim, uma das vantagens da globalização é esse compartilhamento aí, né? E a opção de você poder fazer negócios com outros lugares, tá? Agora, a desvantagem relativa à globalização é exatamente esse slide
que vocês estão vendo aí na tela, né? Onde nós vemos aí uma grande desigualdade aí socioeconômica, né? Então, assim, é uma coisa meio complicada que a gente tenha que entender, tá? Mas é a nossa realidade. Bom, o que acontece, gente? Vou estar aqui parando aqui essa partilha novamente e estarei mostrando a vocês a atividade do dia. Isso aí, gente, é uma explicação rápida, uma explicação tranquila, tá? Não tem problema. Vocês já viram, pelo menos nos anos fundamentais, aí a base do que seria globalização. Hoje, a intenção é um conceito dela, tá? É o conceitinho básico aí dela. Então, gente, nesse caso aqui na nossa aula, nós iremos aí abordar uma atividade, né? Lembrando que aqui é a primeira parte dela, a segunda parte na outra aula será aplicada, aonde você irá colocar o seu nomezinho, você, através dos slides ou através desse vídeo que você está vendo, você já poderá também conseguir preencher aqui essas questões, né? Onde você deverá conceituar aí a globalização, o que é a globalização, tá? Cite alguns fatos ocorridos logo após a queda do Muro de Berlim, no final da década de 80. Então, assim, o que estava acontecendo ali, né? Alguns fatos, alguns acontecimentos ali, tanto positivos quanto negativos, referente a esse evento mundial aí, né? Analise a charge e explique sobre esta nova forma de divisão do mundo em um contexto socioeconômico. Lembra que eu passei esse slide para vocês uns minutos atrás e tentem interpretá-los, né? O que você está enxergando desses países do norte? Quais as características que você está enxergando aí, desse lado esquerdo aí, países do norte, e o lado direito, países do sul, tá bom? Então, tenta interpretar e escreve aí o que você está entendendo sobre isso, tá bom? Quais os 3 polos que iniciaram a multipolaridade no novo milênio? Então, assim, você vai dar uma olhada aí, né? 3 polos, né? 3 pontos importantes no mundo que iniciaram aí a chamada multipolaridade, tá bom? Bom, apesar do termo globalização nos remeter em um mundo mais homogêneo, nos deparamos com este desenho. Quais as divergências que podemos identificar entre essa suposta igualdade que a palavra globalização nos diz, tá? Aparente, e o desenho abaixo. Então, você lembra aí, né, que a globalização ela foca muito a parte financeira, né, a parte do capital em si, que foi o que destronou ali o socialismo na queda do Muro de Berlim, tá? E qual é o cenário que nós vemos aí nesse mundo? Ok, gente? Bom, então, assim, essa explicação básica está dada, tá? Tenta acessar ali e vamos ver o que a gente consegue fazer, tá bom? Lembrando que estarei aos comentários para estar esclarecendo dúvidas. Ok, gente? Então, essa pequena explicação aí foi dada, tá? E vamos tentar fazer a atividade, ok? Então, até mais aí. Tá bom, gente? Se cuidem.